Então, e aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Vou compartilhar para vocês um pouco o que eu penso sobre Bitcoin, porque na realidade eu estou muito bolado com os assuntos que eu estava olhando aqui na internet. Fiquei um pouco indignado e decidi gravar esse vídeo. Eu montei um material há um tempinho sobre o que é o Bitcoin, de uma forma bem resumida, por isso que o nome aqui Bitcoin direto ao ponto, porque tem muito material na internet sobre o que é Bitcoin, porém nem todos explica de forma objetiva e de forma útil. Porque tem muita coisa, não vou dizer desnecessário, mas tem muita coisa avançada que talvez tu não precisa nesse primeiro momento. Então eu criei esse material de forma bem resumida para direcionar a todos que têm interesse em entender um pouco do universo desse novo ativo que tende a ser o futuro no presente já da economia. Bem, primeiro de tudo temos que entender que Bitcoin não é uma pirâmide. Mas o que é uma pirâmide? Pirâmide é aquilo que depende de uma nova pessoa entrar para te pagar. Então aqui nessa imagem a gente tem um modelo, né? A pessoa de baixo ela paga de cima, e a de cima paga que está acima e quem está no topo recebe o dinheiro. Pirâmide é ruim? Sim, a pirâmide ela é um esquema fraudulento, é crime aqui no Brasil e em outros países também. Porém, elas funcionam até um determinado ponto. Então, quem entra num período certo acaba conseguindo sim fazer um dinheiro, porém a gente nunca sabe quando que é esse período certo. Recentemente a gente teve, tá tendo aí, né? Tá acontecendo um esquema de pirâmide que já está começando a dar indícios de que tá para falir, tá? Já estou começando a bloquear site, bloquear saque, bloquear novas transações dentro do site, enfim, típico de pirâmide. Só quem já viveu alguma pirâmide sabe como é que é. Aqui eu botei alguns exemplos de uma, né? A Telex Free, fundada em 2012, ela ficou um bom tempo. Foi a época que eu comecei a ouvir falar sobre Bitcoin, lá em 2012. A Gás Consultoria Bitcoin, o pessoal da região de Cabo Frio, região dos Lagos, ouviu bastante sobre isso, né? Recebia 10% ao mês. O esquema clássico de pirâmide, suas atividades foram suspensas pela justiça brasileira, considerando o esquema de pirâmide financeira. Funcionou por um bom tempo, mas caiu, como outras. Né? E a Unique Forex também, um exemplo bem grande. Porém, a gente tem vários exemplos, eu só coloquei aqui as mais conhecidas. Tem as mais antigas, tem as mais atuais. Quem tiver interesse, dá uma olhada. Pesquisa histórica, vocês vão ver que pirâmide não é só um conceito moderno, não é coisa só de hoje, não. É coisa bem antiga. E existiram várias e vão continuar existindo muitas outras, porque nós, seres humanos, somos gananciosos e a gente quer ganhar dinheiro rápido, sem estresse. Então, enquanto tiver essa ganância, vai ter alguém oferecendo. Então, ainda vão ter muitas, tomem cuidado. Não façam loucura. 43% das pirâmides usaram o nome Bitcoin, né? Não necessariamente usar Bitcoin, isso daí já está fora do meu alcance, saber se a empresa que vende esse serviço de pirâmide está realmente usando Bitcoin, mas a maioria delas usam o termo Bitcoin porque surfam aquele hype. Aproveitam o momento de que o nome do Bitcoin está sendo muito citado na mídia, então para atrair as pessoas, elas dizem: nós trabalhamos com Bitcoin, nós fazemos trading, nós fazemos arbitragem, enfim, acaba utilizando o nome para surfar aquele hype. Temos que ter muito cuidado, porque o objetivo do Bitcoin ele é ser um novo dinheiro, ele é ser a nova fonte de riqueza para nós. Então, se uma pessoa ela te oferece um serviço de custódia de Bitcoin, por exemplo, eu falo: não, compra seu Bitcoin comigo e ele vai ficar armazenado comigo. É igual você dar o seu dinheiro, o seu suado dinheiro do trabalho,
para o banco. E o banco vai fazer a custódia desse dinheiro. Ele vai emprestar esse dinheiro para outras pessoas, vai lucrar em cima dele e vai te dar uma mísera parte. Miguel, você está dizendo que banco também é pirâmide? Vamos deixar esse assunto mais para frente, porque aí entra a parte polêmica que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Miguel, Bitcoin é pirâmide? Não. A gente já entendeu que o conceito do pirâmide é a necessidade de recrutar uma pessoa para essa pessoa pagar quem está acima. Porém, se a gente pensar bem, avaliar todos os aspectos, tudo é uma pirâmide. Porque se você está trabalhando, recebe o dinheiro, a sua empresa ela recebe uma parte muito maior desse dinheiro e ela te paga uma parte muito menor, até porque ela tem os custos operacionais, ela tem que bancar esses custos e ela vai te dar uma pequena parte. Então tem alguém acima que está recebendo mais dinheiro. Então, dependendo do ponto de vista, sim, o Bitcoin ele pode ser considerado um esquema onde quem comprou lá embaixo vai ganhar mais dinheiro e quem comprou lá em cima vai ganhar menos dinheiro do que quem comprou lá embaixo. Porém, é oferta e demanda. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, mas nesse primeiro momento, entendendo o conceito de pirâmide como um golpe, não, o Bitcoin ele não é um golpe. Ele é um sistema de oferta e demanda. Quanto mais pessoas querem, mais escasso é o nosso ativo, né, que é o Bitcoin. Então, se tem muitas pessoas querendo um ativo escasso, ele tende a ficar mais caro. Porém, isso daí é material para o próximo vídeo. Então, não, Bitcoin não é pirâmide. Pirâmide é o Fiat, pirâmide é o INSS, pirâmide é o SUS, enfim, é todo o sistema tradicional que a gente vive. Outra pergunta muito comum: Bitcoin é uma bolha? Bem, primeiro a gente vai entender qual é a definição de bolha. Bolha, ela depende de um aumento rápido dos preços. Então, algo que está crescendo muito rápido, isso se torna uma bolha. Está indo além do valor intrínseco, ou seja, está com preço inflado. Aí pode ser considerado uma bolha. Toda bolha ela tem um estouro. É um momento que o preço ficou tão caro que não ficou sustentável, aquilo lá explodiu, a bolha estourou e o preço daquele ativo, seja ele qual for, vai cair até um ponto de suporte, né, até um ponto onde o valor esteja considerado justo. Isso traz diversas consequências para a economia, tá? Então a gente tem vários exemplos de bolha dentro da economia, no geral, seja a economia tradicional, a economia fiat e a economia do Bitcoin, né, do criptoativo, dos criptoativos. Existem momentos de bolha, né, os momentos onde o ativo ele fica super valorizado. Então são os momentos, por exemplo, de bull run, são os momentos que a gente vive bolhas dentro de um ciclo. Depois essa bolha ela estoura, aí vem um momento de bear market, que é onde o mercado vai ficar mais com medo, então ele começa a ficar mais barato, as pessoas começam a vender. Então sai daquele ponto que estava muito inflado o valor e vem para um ponto mais baixo. Então, dentro de todos os ativos dentro da economia, podem existir momentos de bolha. Tá? Então, não, o Bitcoin ele não é uma bolha, mas ele pode sofrer os eventos que transformam ele em um período de bolha, sim. Tá? Então isso acontece, existem os ciclos do mercado. Nas aulas seguintes eu vou mostrar para vocês como que a gente pode identificar esses momentos de bolha, momentos de pré-bolha e como surfar essa onda. Ok, mas o que é o Bitcoin? Eu já falei o que ele não é, agora vamos falar o que ele é. Bem, Bitcoin ele é uma moeda descentralizada. Então lá em 2009, mais ou menos 2008, 2009, não vamos nos prender muito aos detalhes, vamos só de forma bem didática e dinâmica. Um grupo ou uma pessoa só, ninguém sabe, isso faz parte, né, do mistério do Bitcoin e isso tem muitas vantagens, eu vou explicar para vocês o porquê. Chamado Satoshi Nakamoto criou, né, desenvolveu esse projeto de um ativo descentralizado, porque muitas pessoas acreditam que a decisão de criar o Bitcoin foi por conta da crise de 2008, lá nos Estados Unidos. Pode ter sido
sim o catalisador para a criação do Bitcoin. Porém, existem diversas teorias, né, mas essas teorias todas não importam tanto nesse momento. A gente tem que entender que o Bitcoin ele é descentralizado, ou seja, não tem nada no centro, não tem um banco central e funciona através da tecnologia chamada blockchain. A gente vai detalhar um pouco mais isso, mas é basicamente um livro que registra todas as transações desde o bloco Gênesis, né, o primeiro bloco do Bitcoin, até o bloco atual. Então, esse blockchain ou time chain, como o Satoshi Nakamoto colocou no white paper, né, do Bitcoin, no projeto, é um registro de todas essas informações. Bem, o Satoshi Nakamoto criou em 2008, 2009 como uma resposta à crise financeira global e à necessidade de um sistema monetário descentralizado, seguro e acessível para todos. A visão dele era fornecer uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, oferecendo liberdade financeira e autonomia aos indivíduos em todo o mundo. Gente, tem que entender que Bitcoin ele é dinheiro. Tá? A gente gasta fiat, a gente gasta papel, papelzinho colorido baseado em confiança em político, para comprar dinheiro de verdade. Tá? É algo que tem valor intrínseco. Então, Bitcoin ele é uma forma de dinheiro, mas não é o dinheiro do jeito que estamos acostumados. É a nova geração. A gente está vivendo um momento de transação de gerações, né? Saindo dos boomers, millennial, geração Z, enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas nós estamos vivendo um momento muito importante porque todo mundo já está percebendo que o sistema financeiro tradicional está colapsando. Então a gente vê grandes instituições bancárias adotando o Bitcoin porque está vendo que não dá mais. O sistema Fiat, onde imprime dinheiro de forma desenfreada, ele está colapsando. E uma hora ou outra vai colapsar de vez. A gente não sabe quando. Eu estou desenvolvendo, né, esse curso totalmente gratuito aqui para vocês por conta de querer que todos consigam se proteger de certa forma.